Fala aí, galera, eu sou o TI. Então esse é o Tier 0! E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o resultado que teve no continental europeu que rolou nesse último fim de semana. Então foi um torneio peculiar que, caso você não tenha visto, eu acompanhei algumas partidas do top na live de ontem, acompanha nesse card aqui em cima. E esse torneio trouxe pra gente algumas questões sobre o jogo. Não é segredo pra ninguém que o Snake Eye Fiendsmith vem dominando de lavada o formato, muita gente com um pânico generalizado em volta desse deck e clamando por uma banlist, desanimando muita gente de jogar o jogo, principalmente por causa desse formato atual, onde além do Fiendsmith existir, você ainda tem o Snake Eye que não tomou hits na lista e a Konami ainda colocou os TCG exclusivos que fortalecem a engrenagem de Fiendsmith. É tudo muito catastrófico. Esse deck é de longe o melhor. Ele é de longe superior aos demais. Mesmo que seja bem bonitinho ver a coitada Holândia vendo esse tipo de acontecimento e falando, ia lá, então esse é o deck, todo mundo fala que é bom, esse é o Tier 0, e tomando uma exceção como se fosse regra, tirando uma foto oportuna de um momento pra tentar exemplificar o ponto, o que claramente não é o caso. O Snake Eye Fiendsmith ainda é sim o melhor deck, porém, ainda assim, nós tivemos questões bem interessantes nesse torneio que dá pra gente tentar comentar um pouquinho em cima. Então, vamos entender um pouquinho desse torneio, afinal de contas, muito da próxima banlist pode ser que a Konami olhe pra isso e leve em consideração, não tenho certeza. Mas o ponto é, o resultado final foi muito diferente do que comumente a gente vê. Tivemos dois decks fazendo final e nenhum deles era o Snake Eye. Vamos acompanhar e tentar entender o que aconteceu, porque o assunto é esse, partiu, então vamos... Muito bem, meus amigos, então aqui tá um breakdownzinho do top 4, né, desse torneio que rolou, o Continental com mais de 2.200 pessoas, gente pra caralho, então é claro que o resultado disso é um top 64, que desse top 64 nós tivemos 49% de Fiendsmith Snake Eyes, ou seja, desses 64 decks aí, se eu não me engano, 30 deles foram Snake Eye com Fiendsmith. O segundo melhor colocado foi o Tenpai Dragon, olha só, seguido pelo Yubel, Ritual Beast, Ritual, que seja lá o que diabos é isso, Memento com 3% e com 10% você tem o Others, ou seja, um monte de deck topou um só, mais ou menos. Então esse aqui foi o desenrolado top 64 do torneio. Passando pra cá na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, nós vemos aqui no torneio de 2.285 pessoas, você tem essa configuração com as divisões do deck, né? No top 64 o Tenpai Dragon teve 8 representações, o Snake Eyes teve 29 representações, Ritual Beast com 3 e o Yubel com 6. Além do Snake Eye, quem tá melhor representado é o Yubel e o Tenpai, o que eu acho que já é bem considerável, né? A gente pode esperar isso aí. E de resto teve uma cacetada de outros decks que apareceram nesse top 64. Passeando por aqui, você pode ver que teve um Musketeer, inclusive pilotado pelo Jin Kabui. O Jin Kabui é um jogador absurdo e ele meteu esse Musketeer, que obviamente tem um Fiendsmith incorporado na engrenagem, né? Bem interessante. Ritual Beasts ficaram por aqui. Os Yubels morreram bastante na praia, né? Aqui embaixo. Até um Pearl topou, beleza, novamente Pearl por aí. White Forest, o Joshua Schmidt inclusive fez top 64 nesse torneio jogando com White Forest, com os Runics de engrenagem, o que é interessante, ele optou por não jogar de Snake Fiendsmith. E enfim, se você vai subindo, você vai vendo a melhor distribuição dos decks, tendo mais um Game Puppet que fez top 32, por exemplo. E aqui em cima, se você sobe para funilar um pouquinho, você chega no top 16, que teve um Haskell. O Haskell fez top 16 com essa engrenagem que ele usa Fiendsmith e Snake Eye dentro do Haskell. Você teve aqui mais Tenpai, mais Snake Eyes também. E no top 4, que é o corte máximo, digamos assim, nós temos 4 decks diferentes. Um Yubel, um Snake Eye, um Ritual Beast e um Tenpai Dragon, e a final foi disputada entre esses dois decks aqui, o que é completamente inesperado, mas eles fizeram a final. E se você sobe aqui, né, pra dar uma olhada de novo, quando vai afunilando, você chega dos 29 decks que fizeram top 64 Snake Eye, 17 passaram pro 32, 10 pro 16 decks, 10 são Snake Eyes. No top 8, 4 deles são Snake Eye, eles ficaram no caminho e só um chegou no top 4, com a final sendo o Tenpai e o Ritual Beast. E antes de eu fazer considerações sobre o evento, sobre os acontecimentos e muito provavelmente o porquê isso aqui aconteceu, vamos olhar as decklists pelo menos dos primeiros colocados. Essa é a decklist do campeão, do Tenpai Dragon, né? E como vocês podem ver, o Tenpai Dragon tá usando uma caralhada de cartas Going Second. Ele tem simplesmente no main deck dele, e o Tenpai você pode meter aí, vai, 20, 22, 23, 25 decks, pode ser. E ele escolheu usar as seguintes. Ele lançou 2 Lightning Storms, 3 Forbidden Droplets, 1 Rap's Feather, 3 Hygex, 3 Dark Holes. Essa é a estratégia do nosso amigo, mano. E de Hand Trap,
ele usou o Impermanence, né? O Impermanence tem aquela versatilidade de ser sexta carta e você poder ativar em alguma coisa. O Shifter, que é simplesmente uma Floodgate absurda, e também ele usou o Multi-Arm Purlia de main deck. Ele meteu o Purlia de main deck aqui e foda-se. E essa é a decklist do nosso amigo. O que é curioso, né? Porque ontem de manhã eu postei um vídeo falando sobre a questão de ir segundo no jogo, como é muito ruim. E se você acompanhou o meu vídeo falando do Fiendsmith com Snake Eye, que você pode me acompanhar aqui em cima, caso você não tenha visto ainda, você me ouviu falando sobre as questões negativas em volta do formato com esse deck em específico, do jeito que ele é. Ele tem muita coisa diferente, e as hand traps nele acabam sendo pouco efetivas. No sentido de que, se você dá hand traps na tentativa de jogada dele, geralmente a gente tinha duas camadas, por exemplo, né? Você pega lá o Special Summon da Witch e o Normal Summon do Snake Ash, por exemplo, e o Bonfire chega no Snake Ash. Tem um monte de mão diferente, o Bonfire pode pegar Pop, se você já tiver... Vocês entenderam, né? Mas vamos pegar o ponto do Snake Eye Ash com Witch, que geralmente são as camadas de jogada que a gente pode imaginar do Snake Eye. Muitas vezes, 2 Target Negate negava isso aí, e parava a jogada do amigo. Se você não desse um Ash Blossom nele, por exemplo, se fosse via Veil Impermanence, Morna Impermanence, Morna Veil, alguma hand trap nesse sentido, dava pra você parar a jogada do amigo. Hoje em dia não dá mais, porque existe o Fiendsmith. Primeiro ele pode começar jogando em Fiendsmith, mas se não, você junta esses 2 monstros negados no campo, junta, faz uma Moon, a Moon vira o Requiem, e o Requiem vira o Fiendsmith, que vira... Enfim, você consegue adiantar a tua jogada. E aquelas 2 hand traps não adiantam, porque ele vai conseguir construir play mesmo assim. Isso faz com que você acabe tendo que usar mais hand trap, teoricamente. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente imagina que o plano alternativo, se as minhas hand traps não funcionam, vamos tentar quebrar a mesa dele. Mas aí você tem um monte de complexidades diferentes, porque o fato de existir a Beatriz no Fiendsmith faz com que o cara consiga acessar Floodgates, cara. Ele consegue acessar umas Floodgates, sem falar que o deck ainda continua usando 15, 18 hand traps no deck dele, mas deixar ele jogar pra tentar quebrar a mesa dele não é muito legal, porque um deck que joga por si só desse jeito e você deixa ele jogar pra tentar quebrar a mesa dele, o cara pode vir e te Floodgatear. Tranquilamente pode rolar. E faz com que as suas cartas Go in Second seja enfiada no cu. Você pode simplesmente dar todas as cartas que você tem, isso se não for um anti-spell da vida, alguma coisa do tipo, e você vai morrer. Basicamente é isso. Então, é um dos motivos de que quando você começa a pensar sobre, fica um pouco difícil. Aí se eu mesclar, então, as hand traps com as tech cards. Primeiro tem que ser um deck com um espaço gigantesco de tech cards. E as tech cards tem que ser assertivas para aquele momento. Então, esse cara, ele tentou optar por essa segunda abordagem. Ele usou aqui uma caralhada de board break, né? Você tem Dark Rose, High Gex, Droplets, Lightning Storm e o Rap's Feather. Então ele tem 12 cartas de Board Breakers, ao mesmo tempo em que ele tem 9 Hand Traps, 3 do Purlia, 3 do Shifter e 3 Impermanence. Então ele tem aí um quadro de 12 Board Breaker com 9 Hand Traps. Dá pra imaginar um cenário que isso acontece. Essa carta aqui acaba ficando sobrecarregadíssima, porque obviamente você quer dar os Board Breakers aqui, beleza. E muita gente pode ficar com um pensamento do jogo que teve na stream, que o cara jogou contra o Snake, por exemplo. O Snake fez a mesa dele, eu não lembro se o cara deu Hand Trap ou não, mas o cara começou dando Lightning Storm, Dark Rose, Rap's Feather, Tenpai, Shake the Hand. Acabou o jogo, você ganhou, beleza. Isso pode acontecer. Mas, cara, eu achei de uma coragem inacreditável. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Na decklist do amigo, nada de muito segredo. Ele não usa o abacaxizinho, por exemplo, né? Então, ele teve até que cortar a engrenagem. Ele usa só um desse dragãozinho novo aqui. De resto, ele usa as cartas de Tenpai no talo, né? O máximo que ele pode usar. O Prosperity é praticamente Engine, 3 campos, o Kaimen, além de todos os dragões que você precisa, que é 3 do branco, 3 do vermelho, e aí 1 a 2 do verde, e no caso ele escolheu usar 1 do amarelo. De engrenagem de Tenpai não tem muito do que se falar, porque é o Tenpai. Agora, as techs é quem roubam a cena aqui. Se você vai pro side deck do nosso amigo, você vê que tem o Ash Blossom, tem também aqui a Ghost Sister, que foi bem popular, pelo menos em várias das decklists que eu vi aqui. Tem o Nibirão da Massa, o Kokmeru, que é o que você tenta fazer quando você vai primeiro, pra não ficar de xereca. Floodgate aqui também e o Ciclone, respeitando alguns decks de controle, eu suponho. Então essa é a decklist do campeão, cara. E muitos questionamentos podem vir. E aí, mano, não é pra ser impossível de quebrar a mesa de um deck de Snake Fiendsmith, por exemplo? Como que esse cara conseguiu fazer isso aqui? Mano do céu. Pois é. Ele não foi o único que teve um pensamento parecido. O segundo colocado, coincidentemente, também teve um pensamento parecido. O segundo colocado jogou The Ritual Beast, tá? É um deck que tem capacidade de fazer alguma coisa, apesar de muita gente pensar que simplesmente ele vai montar em cima do Shifter e let's go. Pode ter uma questão de variância do Shifter ter impacto, pode ser,
mas vamos tentar não imaginar que seja apenas isso, né? Então, um deck de Ritual Beast tá feito aqui, né? Ele usa... Vamos ignorar a engrenagem e vamos olhar pra techs, que no final das contas é o que faz diferença no formato, né? Então, o que ele usou de tech card aqui? Além do Shifter, que são as hand traps que ele usa, e diga-se de passagem, a única, você tem 3 do Book of Eclipse, 3 do Dark Huller, 3 do Evenly Matched. Basicamente, essas são as cartas que ele usa, né? Então ele só tem espaço pra 12 tech cards, tá ligado? Em 41 cartas que ele tem no deck dele. E aí você tem os Prosperity, por exemplo. Ele só tem essa quantidade de tech card. E mesmo assim, ele usa ainda a engrenagem com Protoss e também com o Nemesis Flag, que é justamente, né, pra poder buscar o Protoss. E o Protoss é uma Floodgate absurda no main deck do amigo, que basta fazer um Exceed 4 que você tá buscando o Protoss por dentro da menininha aqui, né, da Banshee. Então, essa aqui foi a abordagem do amigo. Novamente, muito parecido com outro amigo que ainda teve a hombridade de usar 9 hand traps e usou 12 board breakers. A chance de vir coisas alinhadas, pareadas, é muito alta, cara, muito alta. Sem falar que o Multi-Arm Purlia, ele te ajuda em N questões. Como encontrar essas cartas. Ou pelo menos, por exemplo, no deck de Tenpai, que eu acho que tem um grande nível de sentido aqui, o Purlia sendo usado, por mais que ele não seja um Maxi, que a gente imagina que, o Maxi só é bom se ele comprar 9 cartas, ele forçar o cara a passar, ou então se ele me der 10 cartas. Beleza, o Purlia, ele pega o Normal Summon, do Snake Eye, por exemplo, Normal Summon, Witch, tem outro Special Summon que vem da mão, que eu não vou lembrar agora, mano, não consigo lembrar de verdade, mas vamos supor que ele pegue aí 2 draw, vai. Mas, cara, você tá trocando ele por outras cartas, que, como essas aqui, que tem impacto alto, né? Mas como você tem uma cacetada de board breaker, e quem viu os jogos dele na stream viu que a força dessa tentativa de jogada aqui é você ter múltiplos, pra você poder ativar um, depois ativa o outro, e você ativa o outro, e você faz o one card play que o Tenpai tem. Então, nesse ponto de vista, o multi-arm faz muita diferença, porque mesmo que seja um multi-armzinho que compra 2, vai... Então, isso já adianta muita coisa, porque você troca ele por outra carta, você encurta o teu deck, né, a quantidade de cartas do teu deck, é como se o teu deck tivesse 37, por exemplo, e na verdade você acelera, porque você compra 2 no Normal Summon e um Special Summon da mão que o cara faz, por exemplo. Sem falar que dá pra dar Multi-Arm into Multi-Arm, né, então se você dá um, compra outro e dá o outro, quando o cara fizer um Normal Summon ou um Summon da mão, você compra 2 ao invés de uma. Então, isso... tudo serve pra acelerar e você juntar os board breakers pra poder dar no oponente. Se a mão do cara aqui é pra quebrar mesas, por exemplo, tem essa parada. O Purlia acaba não chegando no Shifter, né? Se você dá um Purlia da vida e depois compra o Shifter, é uma bosta. Mas se você dá um Shifter da vida e ainda lança um Purlia, você pode atrapalhar bem o oponente. Mas aí é uma questão bem específica, né? Mas o Purlia, só o que eu tô tentando dizer é que ele te ajuda nessa questão de juntar as cartas pra tentar quebrar, seja lá o que o cara de Snake tiver feito, por exemplo. É uma argumentação. O Ritual Beast aqui, por exemplo, se você desce pro side do amigo, você tem mais Sister, o Multi-Arm, por exemplo, mais cartas de Second como Life Storm e Rap's Feather, e aqui tá o pack dele de ir primeiro e tentar ser covarde, porque ele já tem uma carta covarde no main deck, que é o Protoss. Basicamente, esse aqui foi o grande pensamento. O Ritual Beast é importante dizer que, apesar de ser um deck que a gente já imaginava que teria teor competitivo desde o lançamento da Battle of Legends lá, confesso que, principalmente depois do lançamento do Snake Eye, ninguém vai dar muita moral e estudar tanto assim esse deck, por exemplo, né? Então, ainda assim, você rola de ter uns AVC induzido que você faz só por estar usando um deck que ninguém conhece, que tem muitos monstros, que tem muitos efeitos. Certamente, se tá jogando um cara contra um Ritual Beast aqui, por exemplo, fora da stream, pode rolar de alguém fazer summon de um Ritual Beast 2 vezes, sendo que não pode, dá pra rolar tranquilamente. E nesse deck aqui em específico, o uso do Multi-Arm também cola muito bem por causa da Sister, que foi uma das MVP desse torneio. Por quê? Tem alguns fatores aqui, né? Já tem muitos decks no jogo, como por exemplo o próprio Fiendsmith Snake Eye, que demora pra poder construir a tua jogada. O Ritual Beast é definição de demorar pra construir uma jogada, principalmente pelo fato de que as pessoas não conhecem muito bem. Então você une esses fatores, você chega num ponto aqui do Multi-Arm acelerando e a Sister fazendo diferença pra você conseguir ganhar jogos desse jeito, cara. É um pouco sinistra essa interação, mas de fato é algo que dá pra rolar. Porém, eu não quero me aprofundar muito falando da Sister, porque esse vai ser o tópico do assunto do vídeo que você vai assistir hoje à noite. Vai ser especificamente falando de novo sobre questão de regra do tempo e o impacto que isso está tendo nesse formato. Como sempre tem, mas nesse formato a gente vai falar das coisas que estão sendo usadas agora. Dentre elas, a Sister. Só um detalhe que, pra não passar batido, teve o top 4 do Yubel, que uma coisa que eu achei bem interessante é que o cara imaginou que ia pegar uma caralhada de Fiendsmith. E como eu falei pra vocês sobre os bichos, né, e graças a Deus que eles têm impacto contra a engine de Fiendsmith, o malucão ainda dropou aqui 7 bichos no main deck dele, cara. Ele usa 45 cartas no main deck.
E se você for olhar as tech card de hand trap que ele usa 3 Ash Blossom, 3 do Impermanence, 3 do Nibiru, então aqui já tem 9. Ele usa 2 do Veiler, então tem 11 aí, e ele usa 7 Bestials. É muita coisa. Só que o Bestial é metade jogada, o Bestial é food pra fazer alguns links, tá ligado? Então ele tem uns proveitos extras. E colam bem com o Fiendsmith. É uma caralhada de Bestial, viu? 7 Bestial é coisa pra cacete. Baldrake, Druid Worm e também o Magna aqui, né? E dá pra ver que ele foi pelo impacto, não é nem pela versatilidade, quantos bichos que eu posso dar no turno. É pelo impacto, que o Baldrake e o Druid Worm são de longe os mais impactantes, porque tendo o Baldrake e outro lado qualquer um que seja, você consegue interagir com o oponente também, potencialmente, né? Então, ele foi pelo impacto, senão ele poderia colocar o Saruni ali, tá ligado? Eu vou aumentar a chance de eu ter mais bichos ativáveis. Não, ele foi pelo impacto e foda-se, né? Então eu achei interessante essa abordagem nesse deck de Yubel e eu achei que vale a pena citar. Então, no final das contas, qual a lição que esse Continental dá pra gente? Que dá pra você jogar com decks que tem uma grande chance de ter Board Breakers e usam Shifter, que é a intersecção entre esses dois. Os caras usaram Board Breakers e usaram o Shifter também. Eles não usaram bichos, por exemplo, mas eles usaram Board Breaker e usaram Shifter. Tá aí a intersecção entre eles. Essa é a tônica do formato de agora em diante, deixar o oponente jogar, torcer pra comprar o Shifter e ter as minhas cartas Board Breakers que elas vão colar. Pois é, cara, aí entra a questão, uma coisa que eu imagino que pode ter acontecido. Voltando à questão agora de os Board Breakers, eu vou tentar argumentar alguma questão aqui. Eu acho que baseado no resultado dos últimos torneios, do que você imagina que é o Fiendsmith com o Snake engolindo cada vez mais o formato, teve um ponto que, vamos lá, eu acho que esse torneio foi um ponto fora da curva. Ainda assim, tá? Eu acho que foi um ponto fora da curva. O Snake Fiendsmith é um deck muito, muito bom pra poder continuar no topo, mesmo sendo o deck visado. Foda-se, tá? Esse é o principal questão. Jogar com Board Breaker, só com esse Board Breaker e torcendo pra montar no Shifter, não é uma estratégia boa a longo prazo. Eu duvido e duvido muito que a gente veja isso repetindo nos próximos torneios. Esse torneio foi uma exceção, mas vamos tentar aqui encontrar uma tentativa de justificativa de o porquê que isso pode ter acontecido. E se for isso, foi uma leitura que eu julgo ser inteligente. Os Snakes, baseado nos últimos torneios, né, que foi o Continental da semana anterior, teve uma presença muito grande, uma presença esmagadora. Se você olha, por exemplo, no que aconteceu no Continental anterior, você tem aqui uma incidência grandona de Snake Eye, né? O top 4, por exemplo, teve só um Yubel. E se você desce, continua tendo só um Tenpai e um Yubel. De resto, foram 6 Snake Eye no top 8, mano. Foi muito grande. De novo, ele só teve metade do top 64. Se você desce pro top 32, ele teve metade de spots. E pro top 16, ele teve 8. Ele sempre foi mantendo assim. E aqui ele desigualou, ele foi pra 5. Mas essa aqui foi a tônica. Então, tem esse impacto. Outro ponto que é importante levar em consideração é que o meta é diferente na Europa e também na América do Norte, nos Estados Unidos, assim como na América do Sul. Tem os seus níveis de diferença. Tem-se um outro estilo de jogabilidade, por exemplo, tanto que é um dos motivos pelo qual a gente vê o Rika performando benzão lá, porque não é só a Jessica que joga com o Rika. Tem outros jogadores que usam o Rika e por algum motivo o Rika é tier 0 por lá. Tem questões de mudança, de localidade e tal. Mas vamos lá, pegando que você tem um meta que foi muito estabelecido, se as pessoas já não sabiam que o Snake Fiendsmith ia dominar o formato, o Continental anterior simplesmente ratificou isso pra todo mundo, tá na cara, é isso que vai acontecer. O que é que o Fiendsmith Snake Eye tenta fazer com relação a isso? Algumas questões de deck build podem mudar. Eu peguei a decklist desse cara aqui, que ele foi o top 8 do Snake Eye, por exemplo, né? Porque não temos muitas e muitas decklists aqui de Snake Eye, e também nem é bom a gente ficar vendo muita decklist de Snake Eye, né? Por isso que eu tentei pular um pouquinho. Tem a decklist desse outro herói aqui, que a gente pode até tentar usar pra tentar exemplificar o decklist desse cara aqui é interessante, porque ele usa Kashira, né? Mas enfim, vai entrar um pouquinho na argumentação que eu quero usar. E a decklist desse cara, dá pra gente tentar usar, não exatamente como um padrão, mas dá pra gente tentar usar porque pelo menos tem muita gente trap no deck dele, né? Ele usa 3 Ashes, 3 Nibirus, ele usa 3 Impermanence, só aí já são 9, 3 Thanos, 2 Ogres e mais um pack aqui de bicho, que são 4 bichos, né? Então ele usa 18 tech de hand trap e ele usa 3 TTT no main deck, mano. E ele tem 45 cartas, parece que o deck desse cara tem 60, tá ligado? Pela quantidade de coisa que ele meteu aqui no deck dele. Então ele tem 18 hand traps, se você considerar o Thanos como uma, né? Mas o Thanos pode virar outras hand traps e tem muito link sendo feito no jogo, por exemplo. Eu acho que faz sentido o uso desse Thanos em certo nível, tá? Mas enfim, dá pra gente tentar usar isso aqui como parâmetro. Mas, cara, se a gente olha, por exemplo, no side deck do amigo, ele até usa aqui um Skill Drain da vida. Se você for tentar olhar as Floodgates que os outros caras usam, você vai ter aqui, por exemplo, um Skill Drain da vida,
Anti-Spell Fragrance, esse tipo de coisa, que são cartas que são interessantes pro Snake poder usar, porque o Snake, como eu disse, ele pode buscar Floodgate. Porém, essas Floodgates a serem usadas tem que ser orientadas. Eu vi decklist de primeiros colocados no Continental anterior, por exemplo, que estavam usando de Barrier. Qual foi a incidência de Barrier nesse torneio? Será que tinham decks que precisavam de tanta atenção assim a ponto de tomar um de Barrier da vida? Ou se você mete uma Floodgate mais overall assim com todo mundo vai funcionar melhor? Se você vai usar, por exemplo, uma Floodgate contínua, um Skill Drain e um Anti-Spell da vida, se você vai usar uma Floodgate mais buscável pela Blue Tears, por exemplo, que Hand Trap que tech vai ser essa? Uma DDG parece bem bom, tá ligado? Depende, um de Barrier da vida não foi. O que eu tô querendo dizer? Que pode ser que vendo essa tendência, Vagabundo possa ter escolhido optar por usar uma vertente mais agressiva em questão de quebrar mesas, porque as techs escolhidas para uso do Snake Eye, baseado no meta que você espera, muito mais Snake Eye ainda do que baseado no resultado da semana anterior, possa fazer com que você desvie delas. Outra parada vital de metacall que tem em volta disso aqui, principalmente em volta desses dois decks, falando dele porque foi quem performou melhor, né, o Ritual Beast de maneira surpreendente sendo o segundo, o Tenpai de maneira não tão surpreendente chegando no topo, mas exatamente no topo é um pouco surpreendente, mas uma questão é que, além de todas as questões que eu comentei aqui com vocês, é que esse deck não tem Light Dark, ele não usa Fiendsmith, então ele não tem monstros Light, e ele não tem monstros Dark na engrenagem dele, então, por exemplo, uma carta muito popular nesse formato de Fiendsmith Snake Eye, e tá aqui o deck de um amigo que não me deixa mentir, são os bichos, cara, tem muita decklist usando tipo assim, 4, 5 bichos, e às vezes mais no side deck, por exemplo, esses decks não tomam, então o fato do Tenpai não tomar bicho, por exemplo, e o Ritual Beast também não, pelo menos não tomar direito, né, é um fator bem interessante, cara, pra você poder usar esses decks também, porque de quebra, inicialmente, você já mata uma cacetada de cartas do oponente. Na decklist desse herói nacional aqui, por exemplo, se o cara me vem com a jogada de Floodgate, por exemplo, que eu deixei ele jogar, ou então eu dei um Multi-Arm, e aí no máximo eu dei uma Impermanence nele, alguma coisa assim, baseado na decklist do Tenpai, por exemplo, se o cara me vem com o Skill Drain, você ri na cara dele, jogando com o Tenpai. Você tem bastante cartas que podem tentar te ajudar aqui, né, cara? Você consegue, né? Tem um Ciclone aqui no side deck do amigo, tentando pegar algumas cartas contínuas dessa. Pode ser um Dark Bee, um River, alguma coisa nesse sentido. Quem sabe? Pode ser. Não sei. Mas, imaginando isso, pode ser que você consiga conchambrar um pouco e pensar que faz sentido esse tipo de abordagem, nesse formato, tá ligado? De você tentar usar abordagens ali, que, sabendo que o Fiendsmith Snake tá buildado de uma forma um pouco diferente do que na semana anterior, imaginando o aumento de Fiendsmith Snake, você usando um deck diferente, você pode tentar arrombar ele de outras formas, porque se você deixar ele jogar, ou pelo menos deixar ele jogar mais do que o normal, que não seja uma Mirror Match, por exemplo, tá ligado? Porque tem um monte de dinâmica chata na Mirror, você pode acabar tendo bons resultados contra todos os Snake Eyes que você jogar. Por exemplo, com todos os Snake Eyes Fiendsmith que você jogar. Você pode ter um lastro com relação a isso. E tendo isso em vista, faz-se um bom metacall você explorar essa fraqueza. E aí eu consigo ver bastante, eu consigo ter bastante interesse com relação às escolhas de cartas que o amigo aqui escolheu, tá ligado? É óbvio que isso aqui pro torneio seguinte, eu já acho que não resolve, não funciona e não vai dar bom, tá? Esse aqui não é um padrão, o torneio seguinte não vai dar certo. Imagina você deixar o cara jogar e você tomar um Blue Tears aqui nesse deck de Barrier, mano. Pelo amor de Deus. Foda-se que você tem Dark Hole, foda-se que você tem Hijack. Você não vai fazer porra nenhuma. Se você tá de Ritual Beast e o cara vai te fazer, e você deixa o maluco jogar e fazer o que ele quiser. Você pode ter o Dark Hully, você pode ter o Evening Match, você pode ter a porra do Book. Mas se o cara te acerta um de Barrier com Blue Tears da vida, você não vai fazer fusão, meu irmão. O que diabo é que você vai fazer jogando com o deck de Ritual Beast? Não faz nenhum sentido. Então eu acho que foi um ataque ao metagame, ao metacall feito visando cada vez mais o aumento de mirrors e acabando deixando de lado outras questões, porque de novo, porque caso você não lembre, não dá pra dar um de Barrier no Snake da vida, não faz nem sentido. É óbvio que eu não tô atribuindo só ao de Barrier, eu tô dando um exemplo, tá? Pode ser que essa escolha e esse pensamento tenha feito a galera escolher usar esse tipo de deck, e escolhendo isso, com esse pensamento, eu acho que faz muito sentido, tá? E aí, mano, fica uma parada interessante, que você vê uma dinâmica legal. Acho que pro torneio seguinte algo assim vai se repetir? Duvido, duvido. O jogador de Snake Eye vai se precaver com relação a isso. E esses decks são muito frágeis. O Ritual Beast é frágil, o Tenpai Dragon, apesar de ser um deck bom e sólido e sempre vai topar, vai chegar lá no top 8 dos torneios, ainda também é frágil. E eu acho que isso não vai se repetir. Mas ainda assim foi bom ver isso acontecendo, tá ligado? Foi bom ver isso acontecendo. E deu pra gente pensar um pouquinho sobre, né? E é basicamente isso, amigos. Eu não sei se você concorda com o que eu falei, mas é isso que eu tenho pra te mostrar. Valeu, falou e até!